Eu fiz as últimas 127 questões de artes da prova do Enem e percebi uma coisa que nunca ninguém falou aqui na internet. Dá para você acertar qualquer questão de artes da prova de linguagens do Enem usando apenas 7 macetes simples. Eu vou te explicar, vou te dar exemplos baseados em questões reais da prova do Enem. Vou te mostrar como é que é simples de você já olhar para uma questão e já saber qual o macete que você tem que aplicar para acertar sem vender nenhum curso no final. Existem 3 tipos de artes plásticas: esculturas, pinturas e artesanato artístico. Agora, você quando estiver diante de uma escultura, sabendo que ela é uma arte plástica, você tem que saber o que o autor dessa obra de arte pensou e qual foi a intenção dele na hora de fazer essa escultura, ou de fazer a pintura, ou de fazer o artesanato artístico. Aí você vai olhar para mim assim, Profima, como é que eu vou saber? Como é que eu vou entrar na cabeça do artista para saber qual foi a intenção dele no ato da criação? É aí que entra o macete. O macete funciona para sistematizar coisas que você nunca achou que seriam sistematizáveis. E é aí que você não sabia que existem 7 funções da arte que são muito importantes para a prova do Enem e os avaliadores usam para conseguir fazer as questões de artes plásticas. Primeira função é a chamada função naturalista. Profinho, o que é a função naturalista? É quando o artista busca retratar a realidade. Por exemplo, teve uma questão da prova do Enem que o cara trouxe uma pintura dele mesmo, de um jeito assim, ó, mostrando as ruguinhas dele, mostrando as olheiras, mostrando as espinhas. Ou seja, percebe que essa obra de arte aqui, ela não foi feita para ser belíssima, para ser bonita, seguindo o nosso modelo de ocidente. Ela foi feita para retratar a realidade do artista. Então, a gente vai dizer que essa obra de arte que eu mostrei para você, ela tem a função que? Naturalista. A quarta função é a mais importante, porque tem muitas questões relacionadas a ela. Segunda função é chamada função utilitária. A função utilitária, o próprio nome já diz, é quando o artista busca atingir uma finalidade específica, contar uma história, falar sobre alguma passagem bíblica. Por exemplo, se você pegar aqui, ó, vou pegar aqui as questões. Olha aqui, por exemplo, essa imagem aqui é uma arte que fala sobre a Santa Ceia e retrata os discípulos lá tomando lá a comidinha com Jesus. Tu percebe que qual foi a intenção do artista na hora que ele pintou esse quadro? Ele pintou para retratar a realidade? Talvez, mas a função principal aqui, que está predominando, é a função religiosa, de comunicar uma mensagem religiosa. A mesma coisa, teve uma questão do Enem agora recente que caiu, que foi sobre isso aqui, ó. Eles fizeram um memorial dos refugiados embaixo do mar. E para que eles fizeram isso? A função é que as pessoas não esquecessem da crise dos refugiados. Ou seja, essa função aqui, ela está muito relacionada a essa função utilitária. Tá entendendo a parada? Olhou a arte plástica, você vai tentar classificar em função utilitária, função realista, ainda tem outras 5 funções que são muito importantes, mas a quarta esquece. A quarta é a melhor de todas. A terceira função é a formalista. É quando o artista busca fazer a obra mais bela possível, a obra mais bonita possível. Ele se dedica na forma da obra de arte. O que importa para ele não é tanto o conteúdo que está sendo transmitido, que nem na utilitária. O que ele está querendo é fazer a obra com uma pincelada mais bonita do mundo, com uma cor que ninguém nunca usou. E um exemplo da função formalista é, por exemplo, é a Mona Lisa, La Gioconda. Por exemplo, o Da Vinci, que ele demorou 10 anos só para pintar a boca dela, irmão, 10 anos! 10 anos para uma boca! Que isso? Por quê? Porque ele estava preocupado com o traço, ele estava preocupado com a imagem mais perfeita do mundo, mais incrível, com a forma que ele ia trazer ali da boca dela. Estava preocupado com
com a forma da boca, então é a função formalista. Essa agora aqui que eu vou te mostrar é a mais importante, na minha opinião, porque é a mais frequente, né? Que é a função iconoclasta. A função iconoclasta é quando o artista busca fazer uma obra de arte para trazer um choque na sociedade, para fazer as pessoas olharem a sociedade com um estranhamento, olharem a obra de arte com um estranhamento, de a pessoa olhar para a obra de arte e falar assim, que nojo, tipo assim, para gerar um desconforto, para fazer uma crítica a próprio fazer artístico, ou para fazer uma crítica a outros artistas. Vou te mostrar. O artista quer causar, eu botei aqui, ó, o artista quer causar um desconforto na sociedade, ou criticar, questionar o papel da arte no mundo. Para fim, eu quero um exemplo, vou te dar um exemplo aqui agora de uma arte iconoclasta, que é a fonte do Edvard Munch. Essa fonte aqui, na verdade, é um mictório. Ele pega um mictório e coloca no meio da sala de um grande museu. Aí eu pergunto por quê? Porque ele está mostrando que... Qual é a função da arte? A arte tem que ter algum tipo de função, a arte tem que ter algum sentido. E aí, quando a pessoa entra no museu e se depara com o mictório, ela se sente desconfortável. Assim, cara, isso aí é arte. Ele quer gerar esse desconforto na sociedade. E tem, inclusive, uma coisa que cai muito na prova do Enem, que é a teoria dos headmades. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas vira e mexe o Enem cobra o tal dos headmades. Teoria dos headmades é muito, muito importante. Se você vai fazer a prova do Enem e não sabe que é um headmade, esquece, tu tem que saber. Complicou. A próxima função é chamada de função modificativa. Função modificativa é quando o artista muda a função original de algum objeto. O artista, na função modificativa, ele muda a função original do objeto, só que, diferentemente da iconoclasta, ele não quer trazer um choque. A iconoclasta quer chocar, quer causar um desconforto, um estranhamento. Agora, na função modificativa, não. Por exemplo, aqui, ó, a função modificativa. Já vou te mostrar uma das questões que a gente vai fazer agora, na próxima aula, que é um cara que fez um quadro e ele estava desenhando usando o GPS. Ele pegou a bicicletinha dele e ele foi fazendo o desenho certinho, ele foi andando de bicicleta. E aí, nesse desenho aqui, é ele indo pelos bairros dele, lá onde ele morava, fazendo o desenho certinho do Cristo Redentor. Então ele fez uma pintura, ele fez um desenho usando a bicicleta dele com o GPS que estava vendo onde ele estava indo. E aí eu te pergunto, o GPS serve para fazer obra de arte? Não. Então ele pegou um objeto, que é o GPS, e ele deslocou esse objeto da função original. Isso gera para você um desconforto? Isso gera um estranhamento, no leitor ficar assim, que nojo, Cristo Redentor? Não, isso não gera desconforto nem estranhamento. Então não vou chamar de função iconoclasta, vou chamar apenas de função modificativa. E agora vamos para a nossa última função da arte, que o Enem gosta muito, muito, muito de cobrar. Esse aqui também é craque, é campeã de aparecer nas provas do Enem, que é a função interativa. A função o que é interativa? Interativa é aquele que faz uma interação com o espectador. Uma interação, rola interação. O espectador pode interagir com a obra. Vou te dar um exemplo aqui, daqui a pouco a gente vai fazer questões na nossa lista, tá? Por exemplo, nessa obra de arte aqui, isso aqui é uma obra de arte, irmãos, que aceita que é uma obra de arte. Um montão de pneus que estão ali espalhados, e aí as pessoas, elas têm que passar pelos pneus. Aqui tem outra, que a obra de arte é feita com sombra, e o próprio espectador, a pessoa que está indo ver a obra de arte, ela também faz parte. Olha que coisa linda. O espectador que está aqui vendo a obra de arte, ele já faz parte da própria obra. Então aqui tem um espectador, que é essa pessoa aqui, e aqui é a obra de arte que ele está vendo. Então ele está fazendo parte dela, ele está interagindo com ela. É a função então o quê? Interativa. Vamos recapitular então. Quais são as 7 funções da arte? Função naturalista, que o autor busca a retratar a realidade do jeito mais fiel possível. A função utilitária, que busca atingir alguma finalidade, contar uma história, falar sobre alguma coisa, um recurso, uma história bíblica, por exemplo. A função formalista, o artista busca fazer a obra mais bela possível, igual a Mona Lisa, que demorou 10 anos para ter sua própria boca pintada. A função iconoclasta, que é o artista que quer fazer um choque na sociedade, e aí muito forte os handmades. E a função modificativa, que o autor muda, o artista, né, muda a
função original de um objeto e transforma aquele objeto em obra de arte, só que sem a função do iconoclasta de quebrar, de fazer a sociedade ficar desconfortável. E a função última é interativa, em que o espectador ele é convidado para interagir, para fazer parte da obra de arte. Então, por exemplo, tô aqui na nossa lista de questões, vendo essa questão aqui. Tu percebe aqui que a obra de arte, ela tem um monte de lençóis que são pendurados do teto para o chão com pesos. E aí o espectador, o que ele tem que fazer? Ele tem que olhar de longe? Não, ele tem que entrar, botar a mão nos lençóis e ir passando de um lençol para o outro. Se aqui já te perguntar assim, cara, qual é a função dessa obra de arte? É a função iconoclasta? É a função realista? É a função o quê? Interativa. Então eu já vou lá, independentemente do texto, tá? Do texto verbal que aparece aqui embaixo. Eu já vou aqui na alternativa procurando essa função interativa da arte, letra A. Destacar o papel da arte na valorização da sustentabilidade. Não, essa alternativa aqui, ela tem a ver com aquela função utilitária, ou seja, artes que valorizam a sustentabilidade, elas são artes úteis para a sociedade. Então, essa alternativa aqui tem a ver com a função utilitária. Olha, então não é letra A. Eu quero procurar a questão da interação. Letra B. Romper com a estrutura dos referenciais estéticos. Não, quem busca romper com o que já tem na sociedade e trazer um choque não é essa. Então, essa alternativa tem a ver com a função, o quê? Iconoclasta. Letra C. Envolver o espectador. Opa, gabarito, esquece. Envolver o espectador ao promover sua interação com a obra. Função interativa. Gabarito, esquece. Letra D. Reproduzir no espaço da galeria um fragmento da realidade. Não. Essa alternativa ela está muito relacionada com a função que naturalista. Então não é o gabarito. Eu sempre coloco assim, 2 checkzinhos tipo WhatsApp, que eu não vou voltar nessa alternativa mais. E letra D. Utilizar a linearidade dos estilos artísticos anteriores. Linearidade de estilos. Tá falando da função o quê? Formalista, da forma, do estilo. Tu entendeu a parada? Tu percebeu que olhou para a questão e já sabia exatamente qual que era, independentemente de ler enunciado, independentemente de ler texto. É óbvio que é importante você ler enunciado, mas tu entendeu que os macetes, eles vão direcionar a tua vida ali, tua mente, para você nunca mais ficar em dúvida. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final do vídeo. Valeu! Beijo!